Olá, como vão? Minhas saudações aqui do Brasil. Eu me chamo Tobias Bonk Machado, sou arquiteto sacro, então, portanto, dedicado às construções e ao espaço litúrgico. E desde já, neste primeiro momento, então, agradeço a toda a equipe organizadora deste importante evento, né? A terceira Conferência de Arquitetura Litúrgica das Filipinas neste ano de 2022. Foi imensa a minha alegria em receber este convite para que possamos, de alguma forma, partilhar um pouco da nossa experiência aqui no Brasil e um pouco da visão do que temos enquanto desenvolvimento e, por que não, das construções e adequações dos espaços litúrgicos das nossas igrejas cristãs católicas. Bem, para início eu gostaria de partilhar um pouquinho, que eu acho que faz parte um pouco deste contexto, para entendermos aí a inter-relação entre culturas e possamos entender como isso se reflete no espaço celebrativo das nossas igrejas. Nesse sentido, então, eu quero partilhar um pouquinho para vocês como que iniciou essas tratativas, como que me aguçou, como que de alguma forma eu caí de paraquedas, como dizemos aqui no Brasil, nesta área de atuação da arquitetura sacra e espaço litúrgico. Bom, a minha ascendência é de origem polonesa e portuguesa, sempre muito católicos, sempre muito participantes das ações da igreja, né? E eu tive isso então como que uma herança da minha própria família, né? Meus bisavós, que foram os primeiros a chegar nas terras brasileiras, passaram isso aos meus avós, aos meus pais, e os meus pais então assim me transmitiram a fé. Então, nesse sentido, como nós morávamos muito próximo à igreja matriz da minha cidade, a minha cidade de origem é São José dos Pinhais, no estado do Paraná, a região metropolitana de Curitiba, né? Sul do Brasil. Pois bem, eu fui criado então nestas terras de São José dos Pinhais. E a minha casa, a casa dos meus pais, sempre foi muito próxima à igreja matriz então da cidade. E eu falo até brincando que a sacristia da igreja era quase que como o quintal da minha casa, né? Eu realmente estava sempre muito presente na minha infância na igreja. E fui coroinha, participei de movimentos em toda a minha juventude e agora também na vida adulta, né? Como ação e missionário das pastorais da minha paróquia. Pois bem, então com essa vida sempre muito ligada à igreja, eu tive então, portanto, o contato sempre com sacerdotes, tenho sacerdotes na minha família, inclusive, né? Mas sempre contato com sacerdotes e de alguma forma com a vida eclesial. E aí também, em conjunto a isso, não me perguntem por quê, mas eu sempre tive uma vontade, desde a minha infância, de realmente cursar arquitetura. Talvez Deus brotou lá desde o início isso pra gente. E muito bem, chegou a época, realmente fiz o vestibular, aqui prestamos vestibular, passei no vestibular e cursei então o curso de Arquitetura e Urbanismo na Pontifícia Universidade Católica do Estado do Paraná. Muito bem, e nas minhas orações cotidianas, antes de entrar nas aulas, junto à Capela Jesus Mestre dessa instituição, ao participar da celebração eucarística, eu sempre fazia um único pedido, que eu seria um profissional realizado, pleno, feliz, se ao menos por uma vez na vida profissional eu conseguisse realizar o projeto de uma igreja. E olha, acho que Deus ouviu as minhas preces, falou, acho que nós estamos precisando desse trabalho. E Ele, então, de alguma forma, nos fez trilhar esse caminho logo após formado. Hoje já são mais de 250 projetos para a igreja que nós fizemos no Brasil
e no exterior. E é uma imensa alegria. Eu, inclusive, falo que eu não trabalho um dia sequer na minha vida. De tanto que eu gosto disso, eu me sinto, de fato, eu vivo o cotidiano da vida, não é? E encaro a minha vida como uma missão à arquitetura sacra, ao espaço litúrgico. Muito bem. E esse contexto de início de vida profissional, e aí já se vão praticamente 20 anos atrás, então surgiu a oportunidade de realizar um primeiro trabalho a convite de um engenheiro conhecido. E ele pediu, olha, nós precisamos aí do seu apoio para realizar o projeto de um salão pastoral de uma comunidade. Bom, era o que eu mais queria fazer na minha vida profissional. Portanto, aceitei logo o convite e fomos então realizar esse trabalho. Eu sempre fiz o contato com uma pessoa representante desta comunidade e tratamos então dos elementos que precisavam ser feitos. Tratava-se da finalização de uma construção já iniciada com pilares e vigas pré-moldadas. Muito bem, tratamos o que precisava ser feito e fui então no dia da apresentação. Quando eu fui realizar essa apresentação, me deparei ao ambiente em que estavam as pessoas repleto, com mais de 300 pessoas, né? E aí então pude ter o primeiro contato então com uma comunidade em uma vida profissional. É bem verdade que para realizar este trabalho havia como que uma divisão na comunidade. Parte da comunidade não estava interessada em realizar uma finalização daquela obra, porque entendia que aquela obra talvez não precisasse nem ter sido começada daquela forma. Então entendi que existia um clima um pouco de conflito, de percepções entre as comunidades. E aí, então, eu me instiguei a entender como que a igreja, de alguma forma, tratava o seu próprio patrimônio. Como que, de alguma forma, haveria uma necessidade para a construção ou para a edificação de uma nova igreja. Quais eram as características importantes e relevantes de uma comunidade para as suas edificações e de que forma isso havia uma consonância de ideias entre a instituição igreja e a comunidade que de alguma forma usufruiria daquele espaço. Diante deste cenário, então, eu logo procurei informações sobre isso e, orientados então por alguns padres amigos, fui buscar um curso de especialização em espaço celebrativo litúrgico, o qual comecei então a cursar no período. Foram experiências muito importantes e a partir dali então começaram a surgir outras propostas de trabalho e, de fato, claro, busquei outros cursos e me especializei na área, de forma que, claro, há mais de 15 anos então me dedico exclusivamente ao trato, à confecção de projetos, à adequação, ao restauro, à iluminação de espaços litúrgicos e de outras edificações religiosas, como centros pastorais, centros de evangelização, casas paroquiais, casas episcopais, casas de peregrinos e tantas outras edificações tão necessárias à vida da igreja. Muito bem, dado esse primeiro contexto do início das minhas atividades na área de arquitetura e da arte sacra, eu dou início aqui à minha partilha, fazendo como que uma reflexão muito breve e superficial sobre a história do cristianismo a partir dos seus espaços celebrativos litúrgicos. E entendendo em que momento o Brasil, de alguma forma, aparece nesta linha do tempo a partir do seu descobrimento. Pois bem, nós sabemos então que os primeiros cristãos, lá nos primeiros séculos, ainda no período apostólico, se utilizavam de alguns espaços pré-existentes para a celebração e para a própria difusão do cristianismo. Lembremos-nos que nos primeiros séculos nós tínhamos um contexto de uma igreja perseguida, são dos primeiros séculos talvez a maior quantidade de mártires que nós temos de alguma forma oficializados pela igreja. Então foram 3, 4 primeiros séculos assim realmente muito difíceis para o cristianismo. E nestes primeiros séculos, então,
os cristãos se utilizavam de espaços que eles adequavam para a celebração e difusão do cristianismo. Nós temos como um desses primeiros espaços justamente as catacumbas, estes cemitérios subterrâneos, onde já havia o costume de se sepultar. E nesses cemitérios, portanto, eram também sepultados os primeiros mártires cristãos. E junto aos túmulos, então, desses primeiros mártires cristãos, havia, então, uma primeira configuração de espaço litúrgico para a própria celebração e para a difusão da fé cristã. E nestes espaços, portanto, haviam as primeiras inscrições feitas nos pisos, paredes, tetos, de forma a contribuir a esta primeira, vamos dizer, formatação do espaço litúrgico. Portanto, piso, paredes e teto eram adornados com uma arte simbólica que direcionava ao próprio Cristo. A arte paleocristã, a arte do início do cristianismo. Então, era uma arte, de fato, muito simbólica, não é? A âncora, que representaria a própria cruz, e veja, não a cruz de um Cristo perdedor, de um Cristo morto, mas a cruz simbolizando a vitória de Cristo sobre ela. A cruz como uma âncora a qual eu de fato me alicerço e ali tenho plena segurança. Também eram muito comuns elementos como o pão e o peixe, como cenas de banquete, como cenas dos profetas, não é? Em que de alguma forma davam a condição da difusão da fé cristã. Os anos vão se passando, o cristianismo vai crescendo e as catacumbas talvez não fossem mais espaços suficientes para os cristãos que já se convertiam. Mas ainda num contexto de uma igreja perseguida, os cristãos convertidos também passaram a ceder às suas casas, não é? Então, nós temos um primeiro contexto do que nós chamamos de a casa da igreja, ou a igreja doméstica, em latim, domus ecclesiae. Ou seja, pavimentos de casas de cristãos já convertidos que eram cedidos para a adequação, e este espaço então servia às formatações do culto, às formatações da celebração. E vejam, nestes espaços nós já tínhamos elementos totalmente preparados, como o espaço da entrada, o espaço do batismo, o espaço da palavra. Já havia o local de um presidente da celebração. Portanto, o espaço, de alguma forma, começa a se organizar. Depois, dando um pulo aí na história, nós sabemos, né? Existe o contexto da conversão de Constantino por ação de sua mãe, Santa Helena, e em 313, então, ao Edito de Milão, e há como que uma tolerância ao cristianismo, né? E, de alguma forma, então, os cristãos começam a iniciar pelo próprio imperador, né, a edificar propriamente os seus templos. Então, nós estamos falando, olha, precisaram-se aí mais de 300 anos depois da ascensão de Cristo, vamos dizer assim, para que os cristãos, de fato, pudessem construir os seus primeiros templos. Mais tarde, no mesmo século, em 380, Teodósio deixa o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E aí, mais e mais espaços precisariam ser, de fato, edificados. E aí, nós temos um momento muito importante, né? A utilização de uma edificação que já existia desde os gregos, também introduzido no Império Romano, né? Que era a basílica. Essa basílica, portanto, claro, não era uma edificação genuinamente cristã, mas passou a ser uma construção, de fato, para a celebração. Então nós temos esse primeiro tempo basilical, deste primeiro momento das construções, de fato, erigidas pelos próprios cristãos. As igrejas eram, de fato, concebidas para serem muito grandes, né? Para, de fato, poderem acomodar um grande número de fiéis, né? Mas os seus espaços também ofereciam como que um dinamismo da própria celebração. A igreja que já se institucionalizava
né, também começava a pensar nos seus espaços litúrgicos. E aí, se nós formos olhar um pouquinho para a história, nós vamos ver um pouco da disposição desses espaços litúrgicos, um pouco da influência das próprias sinagogas, do judaísmo, né? Mas também a disposição, né, os polos celebrativos muito visíveis, o altar, o ambão, a sede ou cadeira da presidência, né? E dispostos de formas distintas no ambiente, não única e exclusivamente em um local e aquele local tomado como fixo, né? Então, nós temos também características muito próprias das regiões. Podemos ver pela própria basílica, né? Quando vamos analisar uma basílica puramente do Ocidente, quando comparada a uma basílica do Oriente, falando dentro dos limites do Império Romano ainda. Então, quer dizer, nós temos características bem distintas. E aí é bastante interessante analisar isso, porque a igreja, de fato, ela sempre foi muito respeitosa. Ela nunca impôs um contexto de uma edificação que seria, de fato, olha, temos que construir neste padrão. Claro, os documentos da igreja nos orientam para aquilo que de fato é importante e essencial ao espaço litúrgico, mas ela também respeita a história e a cultura de um povo. Eu costumo dizer para as comunidades brasileiras por onde eu passo, o Brasil sendo um país suficientemente grande, né? Quase que com dimensões continentais, é o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Então, quer dizer, nós temos um contexto também de um país que ultrapassa a linha do Equador, então o próprio clima nós temos de forma muito distinta no sul do país quando comparado ao norte ou nordeste, não é? Então nós sempre falávamos assim, olha, eu sempre falo assim nessas comunidades, as edificações que são construídas, por exemplo, no sul do Brasil serão muito distintas das igrejas construídas no norte ou no nordeste, por exemplo, dada, por exemplo, apenas se formos analisar o contexto das condições climáticas, das condições do ambiente, não é? Então, quer dizer, nós já por aí temos uma resposta distinta para a arquitetura, seja ela religiosa, sacra ou não. Então, quer dizer, para um edifício, de fato, destinado à celebração eucarística, eu vou ter os seus elementos essenciais, mas também preciso ter a resposta cultural daquele povo. Né? Aquele povo, de alguma forma, precisa se enxergar dentro daquele espaço. Afinal, é um espaço, é uma extensão da sua própria casa. É uma vida em comunidade. A partir de uma vida em comunidade, nós temos aqui um edifício coletivo em que aquela comunidade, de alguma forma, precisa estar ali representada. Então, quer dizer, há um respeito da própria igreja aos próprios locais aonde as igrejas são inseridas. E, obviamente, aí eu tenho o próprio desenvolvimento da humanidade e o aparecimento de novas técnicas, o surgimento de novos materiais, com que fizeram com que as igrejas também, assim como todas as outras edificações de cunho civil e até militar, né, tivessem o seu desenvolvimento conforme o próprio desenvolvimento da humanidade. E aí nós temos, claro, todo o contexto da cultura influenciando todos esses tempos. Se a gente vai continuar aquela breve linha do percurso histórico que estamos fazendo, quer dizer, então nós vamos ter, depois disso, né, de uma forma em transição, né, mas vamos ter arquitetura bizantina, arquitetura românica, depois lá na frente temos a arquitetura gótica, depois o renascimento, né, não vamos entrar no mérito disso. E depois disso, indo sempre em marcos estilísticos, né, claro que nós temos muitas variantes aí dentro, nós temos muitas ramificações, e nós temos até outros estilos dentro desses, mas pegando estes marcos, né? Então, o barroco, depois nós temos o ecletismo, depois nós temos o modernismo e assim por diante. Nós vamos ter aí um contexto desta evolução. Mas percebam que nós temos neste contexto, como eu vou falar um pouco também em termos de Brasil,
Então, quer dizer, nós temos o Brasil descoberto exatamente no ano de 1500, oriundo então das navegações portuguesas. E vejam, nesse contexto, então, as primeiras formas de expressão da arquitetura no Brasil foi justamente deste Brasil colônia. Então, quer dizer, nós tivemos uma herança do barroco como talvez uma primeira grande expressão estilística a ser, de fato, edificada no Brasil. Mas, claro, a partir do descobrimento, nós podemos entender que, com os habitantes já destas terras brasileiras, com os habitantes indígenas, nós também tínhamos elementos da própria arquitetura e da própria cultura a ser compreendida, a ser analisada, a ser aprendida e ser convivida. Então, nós partimos deste princípio do Brasil com uma arquitetura nativa indígena e com a arquitetura trazida pelos povos europeus, no primeiro momento de Portugal e depois também de outros países europeus. Mas para entendermos então que neste momento nós tínhamos da história do Brasil, nós tínhamos um contexto de uma arquitetura indígena que utilizava de uma forma rústica a madeira e também a palha, mas também o barro. E também teríamos então a arquitetura colonial sendo realizada nestes primeiros anos após o descobrimento do Brasil, né, com técnicas, então, claro, também como a própria taipa. Bom, obviamente estávamos num momento da história bastante interessante, né? E quando a gente faz essa relação da história do Brasil com a história em que o cristianismo já de 1500 anos, então quer dizer, a que contexto então chega-se ao Brasil? Chega-se ao Brasil, obviamente, em um contexto também de evangelização. Se formos analisar um pouquinho mais a fundo na história, estávamos no momento da reforma e contra-reforma da própria igreja, não é? E nesse sentido, então, nós temos como primeiros missionários em terras brasileiras os padres jesuítas, que de alguma forma tomam a frente e adentram as terras brasileiras para a catequização e evangelização. Então, neste primeiro momento, após o descobrimento do Brasil, então se eu tinha arquitetura indígena produzida com barro, madeira e palha, eu também tinha arquitetura advinda da Europa, também trazida com elementos muito parecidos, só que construídos de forma diferente. Então, quer dizer, nós tínhamos o adobe, tínhamos a taipa de pilão, a taipa de mão ou pau a pique, a pedra e aí os belíssimos trabalhos de cantaria. Então, quer dizer, nós temos também um contexto de uma arquitetura balizada pelos seus materiais. Isso não poderia ser diferente. E aí nós temos, claro, também um cenário de difusão e de crescimento das terras brasileiras, também a partir de suas construções, obviamente. E aí a igreja está como talvez uma das principais instituições que impulsionam também a construção e o desenvolvimento destas técnicas. Olha que passagem interessante aqui. Entre carta de Dom João III e Tomé de Souza, que se tornou o primeiro governador do Brasil, encontra-se a seguinte menção, que é muito direta para a difusão do catolicismo. Abre aspas. A principal coisa que me moveu a mandar a povoar as ditas terras do Brasil foi para que a gente dela se convertesse à nossa santa fé católica. Portanto, olha só, investindo-se na busca de novas terras e também na expansão da fé católica, em uma provável medida da Contra-Reforma frente ao crescimento do protestantismo, o contexto da ilha de Veracruz, um dos primeiros nomes do Brasil, então o contexto da ilha de Veracruz, em seu descobrimento pelos portugueses, era da dilatação do império e também da religião. Foi nesse contexto em que, a 26 de abril de 1500, a primeira missa foi celebrada no Brasil, presidida pelo frei franciscano Henrique de Coimbra.
que viveu entre 1465 e 1532. Foi num domingo de oitava de Páscoa, em Porto Seguro, sul do estado da Bahia. A recriação foi feita da imagem que nós vamos colocar aqui por Vitor Meirelles, 1832 a 1903. Desta primeira missa, portanto, assistida pelos desbravadores e pelos nativos indígenas, ficou, portanto, muito famosa, sendo difundida, inclusive, no ensino da história nacional do país. Portanto, acho que ficou claro, né, que com a colonização então das terras recém-descobertas do Brasil e também a catequização dos indígenas que ali já viviam, né, deu-se início então à produção artística e arquitetônica sacra, claro, também civil, no Brasil, influenciada inicialmente pelos portugueses e mais tarde por outras nacionalidades europeias, bem como de povos orientais e de origem do continente africano, que moldaram de alguma forma a cultura brasileira nos séculos seguintes. Nos tempos mais recentes, né, assim como em outros países, o ecletismo e o modernismo foram muito presentes no Brasil, dominando boa parte das produções do século XX. Belos templos foram erigidos e, em conjunto a obras de estilos que protagonizaram em outrora, deram ao Brasil lugar de destaque no campo de arquitetura e das artes. Então, se nós vamos compreender o Brasil como, vamos dizer assim, uma dos seus estilos arquitetônicos primários que mais se difundiu do Brasil, mais respeitados são o próprio barroco, né? Então nós temos aí como um grande estilo difundido e reconhecido no Brasil, o barroco brasileiro. Depois disso, nós temos também, vamos pegar exemplos do ecletismo e dos neo-estilos, né? Também uma produção muito forte em escala no Brasil. O modernismo, mais para frente, né? Aí, claro, já no momento lá de transição do movimento litúrgico e na sequência com o contexto do próprio Concílio Vaticano II, né? Então nós temos estilos do Brasil que de alguma forma se sobressaíram, né? E tomaram importância no cenário nacional, mas também no cenário internacional. E vejam, quando nós falamos do barroco brasileiro, nós estamos falando em muitos exemplares da costa atlântica, do litoral do Brasil, mas também estamos falando do interior do Brasil a partir do momento do desenvolvimento do caminho do ouro, né? A busca pelo ouro e aí a interiorização do Brasil. Então nós temos aí desde Paraty, né, e perpassando por tantas cidades, chegando até as Minas Gerais e depois adiante com o caminho do diamante até Diamantina e assim por diante. Nós temos o contexto de formação de grandes cidades brasileiras e, por conseguinte, arquiteturas belíssimas, como na cidade de Ouro Preto, São João del Rei, Congonhas do Campo, onde nós temos, então, exemplares belíssimos da arquitetura colonial, da arquitetura barroca. Pois bem, mas nós temos outro momento muito importante da história, mais próxima aos nossos dias, que é justamente a arquitetura de imigração. Né? Dado a vários contextos em diversos países, o Brasil também acolheu por diversos contextos, né, vários povos, vários imigrantes, né, em suas terras. E em muitos casos, então, nós temos as construções dos templos cristãos católicos edificados a partir do imaginário, a partir daquilo que se sabia enquanto técnicas e materiais destes povos nos seus países de origem. Portanto, em terras brasileiras, nós vamos ter muitos edifícios cristãos católicos baseados nas produções arquitetônicas europeias, como, por exemplo, os poloneses, os ucranianos, os italianos, os alemães e assim por diante, os próprios portugueses, mais tarde também os espanhóis, né? E tantos povos que foram acolhidos aqui e construíram edifícios, portanto, que fizessem de alguma forma também rememorar os países aos quais eles tiveram que deixar. E aí nós temos então uma arquitetura muito importante no Brasil, essa oriunda do ecletismo, e que ocorre de uma maneira mais forte a partir do final do século XIX e pelo século XX.
E aqui eu trago para vocês um exemplo, então, desta arquitetura de origem da imigração, né? É uma igreja matriz situada na cidade de Curitiba, num dos mais importantes, mais conhecidos bairros da cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná. E, portanto, eu estou falando do bairro de Santa Felicidade, onde está situado, então, a Igreja Matriz São José e Santa Felicidade. É uma igreja, então, em que foi construída pelos imigrantes italianos, sob um contexto de mutirão. E não era diferente em nenhum dos outros povos que imigraram ao Brasil. Sempre diante de um contexto, claro, de muitas dificuldades, não é? Mas esses povos sempre foram muito valentes. E às vezes, mesmo antes de construir as suas próprias casas, eles edificavam as igrejas. Então nós temos muitos exemplares assim pelo Brasil, né? E no contexto então específico de Santa Felicidade, é uma igreja originalmente construída entre 1889 e 1891, que para os padrões da época, uma construção feita com muita rapidez. Feita de mutirão, então, pelos próprios imigrantes, né, dentro dos seus conhecimentos de construção, uma construção com um embasamento em pedra, uma fundação larga, porém rasa, com pedras encaixadas, como que fazendo um baldrame corrido, não é? Vamos dizer assim, com pedras encaixadas, uma sapata corrida, não é? E sobre essas pedras, então, mais alvenaria de pedra, depois com transição para a alvenaria de tijolos cerâmicos, né? Feito de uma planta herdada aí do basilical, mas com características das igrejas do povo de origem, então da região do Vêneto, na Itália, né? E aí, claro, ela teve uma modificação em sua fachada e uma pequena ampliação da igreja na década de 1920, e nesse intermeio, entre 1891 e a década de 1920, teve a construção da torre, então, lateral, típica também da arquitetura italiana. Então, esta igreja matriz São José e Santa Felicidade, ela recebe pinturas já no século XX de um importante pintor chamado Paulo Coll. Pintou muitas igrejas nesta região do Brasil, né? Dentre elas também, então, a Igreja Matriz de Santa Felicidade. Aliás, o contexto desses pintores é realmente bastante interessante. Nós temos alguns deles, citando aqui agora na região onde está esta igreja, né? Então, além deles, nós temos Flisikowski, de origem polonesa, nós temos os irmãos Garbaccio, de origem italiana. Então, grandes nomes da pintura mural que, de alguma forma, então, contribuíram para a arquitetura e para a arte das igrejas nesta região. Muito bem, se o Brasil conta também com uma bela arquitetura oriunda da imigração, também em exemplos aqui agora mais recentes, nós também temos uma boa contribuição de arquitetos estrangeiros para a produção arquitetônica de igrejas, né? Já pensando no século XX, então já estando aqui agora no século XX, vamos analisar um pouquinho uma igreja construída nos anos de 1950 pelo arquiteto Gottfried Bonn. Bastante interessante porque neste período, como vocês sabem, nós já estávamos vivendo, vamos dizer assim, o movimento litúrgico que principia lá nos inícios do século XX. E que vai culminar, na verdade, claro, lá no Concílio Vaticano II, com a renovação da liturgia, que impacta, portanto, na nova concepção dos espaços litúrgicos à medida em que nós temos a liturgia renovada. Bom, esta igreja, São Luís Gonzaga, situada na cidade de Brusque, estado vizinho aqui de onde eu estou, estado de Santa Catarina, ela é construída, então, por este arquiteto, Gottfried Bonn, num contexto, então, pensemos, pré-Concílio Vaticano II, mas já entendendo, então, uma nova linguagem da arquitetura
também para os edifícios sacros. Eu tive a oportunidade de estar nessa edificação em tempos recentes, estive lá nesta igreja e vamos assistir um trechinho do vídeo que eu fiz quando estive lá. Essa igreja é extremamente longilínea, ou seja, muito comprida. E nesse eixo que ela foi implantada, devido à topografia do terreno, oportunizou então uma imponência ainda maior ao edifício. As suas 3 naves internas, central, lateral direita e lateral esquerda, fechadas com abóbadas de concreto, estão a 26 metros de altura. E quando se projetam para fora, como que fazendo uma torre, ficam ainda mais altas devido, claro, à topografia do terreno que desce em direção à praça. Essa implantação faz com que ainda, para quem olha pelas laterais do templo, seja percebido como que ele brotasse das árvores, brotasse do bosque que existe naquele entorno. Nesta linha também, quero partilhar a Igreja Ascensão do Senhor, que fica na cidade de Salvador, que foi a primeira capital do Brasil, vamos dizer, não é? Que hoje passou por Rio de Janeiro, depois hoje a capital do Brasil é Brasília, né? Mas, então, Salvador, né? Lá nós temos uma importante produção de João Figueiras Lima, o Lelé, né? Que também edifica uma igreja em forma espiral. Eu tive a oportunidade de ir lá, estar há algum tempo atrás e também compartilho aqui com vocês este pequeno vídeo. A honestidade dos materiais aqui está presente. Concreto, pedra, madeira, perfazem um conjunto harmônico desse espaço litúrgico. E nesse conceito que eu poderia até dizer brutalista dessa igreja, no alto nós temos as pétalas que perfazem, nos vãos entre elas, entrada de luz natural indireta, que dá uma iluminação muito agradável dentro da igreja e como que lava naturalmente de luz as estruturas de concreto. E claro, também não poderia deixar de citar desta mesma fase a própria Catedral de Brasília, não é? Este contexto de uma igreja de planta circular, com tantos elementos assim, vamos dizer, interessantes, mas eu quero destacar aqui o nártex, o contexto do acesso a esta grande igreja, não é? Junto à esplanada dos ministérios, portanto, uma área muito plana da capital do Brasil, em um lugar em que a umidade do ar, né, é muito baixa. Então esta igreja catedral ela é cercada por um espelho d'água e o acesso se dá justamente em declive, como que passando por debaixo deste espelho d'água. E o interessante é que piso, paredes, teto deste que é um corredor escuro no acesso são todos, portanto, pretos, negros, não é? Cores escuras no piso, nas paredes e no teto, em um corredor estreito e baixo, nos fazem que como que um exercício de purificação antes de adentrarmos naquele local onde vamos ter de alguma forma a experiência do céu. E aí resplandecem-se as luzes filtradas pelos grandes vitrais. Portanto, temos aquele esplendor de luz depois daquele espaço penitencial do nártex, que quer dizer aí na tradução livre, entrada de um templo. Agora vamos analisar uma outra obra que, vamos dizer, contemporânea a essas duas que a gente acaba de mostrar, se realiza então na cidade de Jacarezinho, divisa dos estados do Paraná e São Paulo. Esta catedral, diante de um contexto histórico bastante rico, ela também é edificada em meados do século XX. E o seu projeto original é de Benedito Calixto Neto, então um arquiteto brasileiro que projetou dezenas de igrejas pelo Brasil, inclusive o próprio Santuário Nacional de Aparecida, que neste momento, inclusive, passa pelas ricas intervenções do padre Marco Ivan Rupnik, este esplêndido mosaicista. Muito bem, então ela é produzida por Benedito Calixto Neto e depois, numa sucessão de bispos, assume a diocese
Dom Geraldo Sigot, que tinha em sua família seu irmão, pintor Eugênio Sigot, que também era arquiteto. Disse algumas fontes que Eugênio Sigot tinha uma grande vontade em sua vida, que era de fato pintar uma catedral. Então, o irmão Geraldo convida para que ele dê continuidade às obras, tanto de arquitetura quanto das pinturas murais internas desta igreja. Bom, olhando este pequeno material que eu vou apresentar a seguir, vocês também, claro, já compreendem que nós estamos em um estilo bastante diferente em relação às duas outras igrejas, mas no mesmo contexto de tempo. Elas são construídas mais ou menos no mesmo período, nos mesmos anos, em diferentes lugares do Brasil. Durante os trabalhos que estávamos fazendo de restauração e de projeto de adequação do espaço litúrgico nesta igreja Imaculada Conceição de Jacarezinho, a Catedral Imaculada Conceição de Jacarezinho, nós então compreendemos que essa igreja nunca foi finalizada de fato, embora depois de Eugênio Sigot, outros importantes nomes da arquitetura brasileira projetaram neste espaço. Mas ela acabou ainda não sendo terminada. Então, coube a nós realizar o projeto da adequação do espaço litúrgico, e eu poderia dizer da finalização do espaço litúrgico, que vocês estão verificando nestas imagens. E se nós tínhamos nos outros exemplares que nós vimos há pouco, o concreto armado e os vitrais como elementos predominantes da composição da arquitetura e também como método construtivo, aqui na Catedral de Jacarezinho ela acaba tendo um outro contexto. O concreto armado é utilizado sim, o vitral também, só que de formas muito diferentes, né? O próprio concreto armado, então, ele tem uma razão puramente técnico-construtiva e não de fato como uma razão de composição formal da edificação. Nesse sentido, então, observa-se que o concreto armado é conjugado à alvenaria autoportante. Quer dizer, embora eu tenha pilares e vigas de concreto armado, mas ainda tenho as paredes largas o suficientes para elas serem autoportantes, utilizando tijolos maciços e de 2 furos. E veja, é nesse momento da história que estávamos vivendo o movimento litúrgico, que algumas bibliografias dizem, então, que teve início lá na Bélgica. E grandes nomes nós podemos ter, né, como o teólogo Romano Guardini, como Emil Stephan e tantos outros, né, que protagonizaram este grande momento, esse rico momento da igreja. E que houve então como que um repensar a própria ação litúrgica, a própria liturgia, que culmina então com o grande documento conciliar, né, com a grande Constituição Sacrosanctum Concilium, este primeiro grande documento promulgado dentro do Concílio Vaticano II, a 4 de dezembro de 1963. A partir dele, então, também nós, aqui no Brasil, pudemos então compreender a renovada liturgia para o momento atual, vislumbrando então uma participação ativa, plena, consciente dos fiéis na liturgia. Portanto, alguns elementos foram muito importantes para as novas concepções dos espaços sagrados. E, sobretudo no Brasil, procura-se, com materiais publicados pela própria CNBB, um deles eu tenho aqui comigo, né? O estudo 106, que traz orientações para projeto e construção de igrejas e disposição do espaço celebrativo. E também há um documento mais recente que é o estudo 113, que trata da adequação e restauração das igrejas e do espaço celebrativo. Nesse sentido, então, a igreja no Brasil, ela estuda e ela incentiva e ela difunde por meio de encontros, por meio de publicações, por meio de palestras, pelas mais diversas formas de difusão. Ela então incentiva a maturação e a aplicabilidade desta Constituição em nossos espaços sagrados. E alguns reflexos, claro, já são vistos
como muito positivos, né? Em projetos bastante importantes e bem-sucedidos. Quer dizer, este novo olhar da igreja, então nós temos, claro, os polos celebrativos muito bem evidenciados, né? A mesa da palavra, ambão, a mesa do sacrifício, a mesa da comunhão, o altar, não mais conjugado com o retábulo que ficava anteriormente junto à parede última, a ábside, né? Também a sede, a cadeira da presidência, também o digno lugar da fonte batismal, o espaço da reconciliação, o espaço digno do Santíssimo dentro da sua posição diante de um espaço de uma ação litúrgica, não é? E mesmo como eu falei, a partir do estudo 113, né, entendendo as concepções de uma igreja antiga, de uma igreja de valor cultural, de valor histórico, muitas vezes tombada pelo patrimônio histórico, seja na esfera municipal, na esfera estadual ou na esfera federal. Então, quer dizer, valorizando este momento da história, a igreja não nega a sua história, valorizando a sua história, mas entendendo, claro, que a liturgia é dinâmica e, portanto, o espaço litúrgico deve corresponder à igreja do hoje, não é? Então, quer dizer, as adequações dos espaços litúrgicos, respeitando as características históricas, não maculando a história e as percepções daquela arquitetura de origem, mas agregando aquele edifício de uma forma bastante contemporânea e que isso ficasse identificado o momento da história em que se coloca, então, ou seja, a inserção do novo, em que a leitura visual realmente traz com muita clareza o que é a inserção do novo e o que é a obra de origem, não é? Fazendo então uma perfeita leitura da edificação e daquela adequação, daquele momento histórico que nós estamos bebendo a partir do Concílio Vaticano II. Então, quer dizer, nós temos isso cada vez mais claro nas nossas comunidades cristãs, nas nossas comunidades de fé, o que faz com que as nossas igrejas sejam construídas já sob este contexto, sob essas orientações, ou aquelas existentes então passem a ser adequadas a partir destes princípios. Obviamente é uma caminhada, muito se tem por fazer ainda, mas podemos dizer que estamos vivendo um bom momento nesta fase da história a partir destas grandes iniciativas. Neste olhar, então, pós-conciliar, eu partilho agora aqui com vocês uma capela em que nós tivemos aí a grande honra de projetar. Então, um projeto de nossa autoria, realizado no ano de 2016, para um lar de meninas, né? Para um lar onde meninas são acolhidas e depois são reintegradas à sociedade. É um grande projeto das Irmãs Beneditinas da Divina Providência, na cidade de São José dos Pinhais, liderado neste momento pela irmã Narcisa Pazeto. Essa obra de nossa autoria, Creatus Arquitetura, teve como construtor o engenheiro Sérgio Luiz Crema, da construtora Amerc. O projeto, ele então situado na cidade de São José dos Pinhais, estado do Paraná, ele traz algum contexto, portanto, de ser um espaço referencial para aquela comunidade, não é? Então, quer dizer, seja um local, de fato, organizado e de direcionamento à vida. E aí o contexto da própria vida. Sabemos que nós temos uma infinitude, nós somos seres do infinito, como diz uma canção, né? Somos cidadãos do infinito. Portanto, nós nascemos, mas a nossa vida não tem fim, a nossa esperança é o próprio céu. Trazendo isso, então, para a geometria, pensamos em uma arquitetura de forma espiral dentro da proporção áurea, né? De forma em que representasse pela própria arquitetura essa vida sem fim, essa vida que nos direciona à eternidade, ao próprio céu, à vida plena em Cristo. Portanto,
nesse edifício terreno a experiência do céu. Assim, esse edifício está então em uma encosta, né, um local escolhido por todos para a implantação, e aí nós vemos então este declive, simbolizando que o próprio Cristo se faz um de nós, um frágil humano, e que dentro da sua fragilidade, mas dentro da sua fortaleza, ele morre por nós. Então, este declive, esse caminho em declive, nós chegamos então ao presbitério, uma igreja mais limpa, pura e com sinais muito bem identificados pelos polos celebrativos, altar, ambão, sédia, mostrando então que deveremos passar pela cruz para a vitória, para o próprio céu. Então nós temos o contexto desta caminhada, né? Onde nós chegamos ao presbitério e atrás do presbitério, então, o próprio contexto da Capela do Santíssimo e também a capela batismal, dentro de uma linearidade da própria vida cristã. Os vitrais representam a árvore da vida, o próprio Cristo, videira. Então, um contexto de um projeto pós-Concílio Vaticano II e uma obra aqui mais recente para que vocês possam, então, conhecer. E nesse momento final aqui da nossa partilha, eu gostaria de trazer um pouquinho a experiência com os irmãos indígenas, não é? Bom, há um esforço bastante grande das últimas décadas para que de alguma forma a Igreja possa colaborar com os espaços litúrgicos dos indígenas, sobretudo na região amazônica, não é? Nesse sentido, então, nos últimos anos, o setor de espaço litúrgico da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, promoveu no Brasil uma chamada a profissionais, arquitetos, a artistas, a conceberem projetos de alguma forma que pudessem ser modulares para as construções dos irmãos indígenas em plena floresta amazônica. Então, belas ideias que vocês estão vendo aqui nas imagens foram concebidas por diferentes arquitetos do Brasil e de fora do Brasil, para que apresentassem, de alguma forma, soluções que pudessem se enquadrar à realidade desses irmãos na floresta amazônica. Cabe adiantar aqui que as dimensões da floresta amazônica e a forma de se transitar por ela, claro, são bastante difíceis, fazendo com que a chegada de materiais e toda essa logística de uma obra seja de fato muito difícil. Portanto, conceber aqui mais do que nunca edificações vernaculares, fazendo uso de recursos da arquitetura bioclimática e de materiais e recursos naturais muito próximos, são essenciais para o êxito destas edificações. Aqui, então, portanto, eu vou partilhar agora a experiência que nós tivemos junto com o setor de espaço litúrgico da CNBB, por meio do padre Tiago Facchini, o projeto que tivemos a honra de realizar a uma comunidade indígena Yanomami, num lugar chamado Cabeça de Cachorro, no extremo oeste do estado do Amazonas, no Brasil. Muito bem, como eu falava, meus irmãos e minhas irmãs, edificar um projeto na Amazônia brasileira de fato, sempre um grande desafio, sobretudo quando nós falamos de uma grande igreja, como é esta experiência no lugar chamado, então, Maturacá. É preciso entender um pouco as distâncias, né? Então, quer dizer, da capital do estado do Amazonas, Manaus, tem-se uma viagem com um barco a motor relativamente rápido por mais de 24 horas ininterruptas, não é? Rio Negro acima, até se chegar a uma cidade, sede da diocese, chamada São Gabriel da Cachoeira. A partir dali, muitos quilômetros com jipe por dentro da mata e depois mais algumas boas horas com voadeiras, aquelas pequenas embarcações, até chegarmos então em Maturacá, região onde estão os índios, os nossos irmãos indígenas Yanomami. Eles nos receberam com extrema alegria,
para que, a pedido deles, este projeto fosse realizado. E esse é um contexto muito importante. Eles mesmos fazem o pedido aos padres, ao bispo e ao próprio núncio apostólico, que leva este assunto ao Papa Francisco. E Papa Francisco, nesse grande espírito de uma igreja em saída, autoriza o projeto. Então, o setor de espaço litúrgico, em conjunto com o nosso escritório, realiza este projeto em terras indígenas de Maturacá, não é? Este projeto, então, que culmina em um resultado a partir dos pedidos dos próprios indígenas. Eles precisam de uma grande igreja, eles são em muitos índios na região, né? Bastante isolados, como vocês puderam perceber pelas minhas descrições, né? São em muitos índios. E dentre as premissas às quais eles nos pediram o projeto, foi que esta igreja fosse de forma circular e tivesse abertura ao centro, na cobertura. Dentre diversos momentos de reuniões, de convivência com esses indígenas, nos diversos dias em que estivemos com eles em sua localidade, nós pudemos perceber então esse refinamento que eles possuem para o contato com o sagrado. Foi realmente uma experiência assim única e que culmina em um projeto que procura responder então a essas necessidades às quais eles apontam. Esse projeto foi executado, vocês verão as imagens agora, e esse projeto foi executado, mas a obra ainda não. Ainda perpassa por alguns estudos, agora de ordem de outras disciplinas, não é? Como, por exemplo, o projeto estrutural, para que depois, então, possam ser realizadas as tratativas para a obra em si. Eu compartilho com vocês agora alguns elementos do partido arquitetônico e do conceito deste projeto, não é? Chamada então a Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes, não é? Uma das principais peculiaridades que caracteriza, portanto, esse povo Yanomami é a sua forma de habitar. Com profundo respeito à natureza, os indígenas procuram locais onde o ambiente possa naturalmente protegê-los, assim como se instalam em lugares altos e preferencialmente distante dos cursos d'água. Entre as formas originárias das suas construções estão as chabonos. Em forma circular ou poligonal, essas habitações possuem características de uma só edificação familiar comunitária, as chamadas aldeias-casa, onde todos convivem em fraternidade, harmonia e respeito. Ali realizam suas tarefas diárias, se alimentam e descansam. Ao centro da chabono, uma praça aberta, local de encontro e realização de suas festividades, de suas expressões culturais e de sua religiosidade. Externamente, o local do cultivo do alimento e as saídas para os caminhos das caças e das roças mais distantes. Em Maturacá, situada na região conhecida como Cabeça de Cachorro, do extremo norte brasileiro e internamente a imensa floresta amazônica, residem 2.000 índios atendidos pela missão salesiana e reverentíssimo Dom Edson Damião, bispo da diocese de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Em terras da missão, central às aldeias e em comunhão com a comunidade indígena, o lugar para erigir o espaço sagrado em honra a Nossa Senhora de Lourdes foi alegremente definido. Com o partido projetual da Chabono, a arquitetura da Igreja Matriz oportuniza a manutenção e valorização das raízes culturais dos Yanomami, tornando-a, já pela forma, uma edificação inculturada, princípio base para a elaboração deste projeto, onde tal conceito fora definido em conjunto com o setor de espaço litúrgico da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, por meio do reverendo Padre Tiago Facchini Paro. A forma octogonal externa da igreja, além de remeter ao estilo construtivo tradicional deste povo, a chabono, instrui ao 8º dia o renascimento em Cristo por meio do santo batismo. A construção está dividida em 3 camadas. A primeira delas, o meio externo e o entorno próximo. Adro e espaço que circunda a igreja de forma a propiciar o encontro fraternal entre os indígenas de todas as aldeias de Maturacá antes da celebração eucarística. Segunda camada.
nártex e deambulatório, entradas ao templo e caminho, pequeiô, na língua Yanomami, que oferecem permeabilidade entre os ambientes e permitem ser a transição ao espaço sagrado que se adentra. Neste local está presente a Via Crucis, onde se faz memória da via dolorosa de Cristo. Terceira camada. Espaço sagrado remetendo ao local central da Chabono, o digno lugar da celebração eucarística, de forma circular, onde Cristo é o centro, também materializado pelo altar, que por sua vez é encimado pela releitura de baldaquino, zenital, que vem ao encontro da solicitação da comunidade indígena, uma abertura ao centro para a comunicação com os espíritos, ou seja, a Communio Sanctorum, que em conjunto perfaz o programa simbólico iconográfico com a imagem do crucificado sobre o altar. De arquitetura vernácula e considerando a relevante dificuldade no transporte para o abastecimento da obra, o projeto prevê materiais e recursos construtivos da própria região, como o emprego da madeira e técnicas dos Yanomami, como as tramas e as amarrações. Por fim, o projeto vem com o intuito máximo de propiciar aos que adentrarem ao espaço o espírito de oração, a vivência da fé e ao transcendente. A igreja, por meio da liturgia que se celebra, é repleta de sinais, de símbolos. Isso se reflete diretamente ao seu espaço igreja, seu espaço construído, o espaço celebrativo litúrgico, uma vez que ele é teofânico. A arquitetura e a arte, então, têm por função e, podemos dizer até por obrigação, nos conduzir ao mistério que se celebra. A arquitetura e a arte são, portanto, responsáveis pela criação de um bom ambiente que propicie a intimidade com Cristo, ao culto divino, à difusão da fé. Tudo pela realidade que ali acontece, lugar onde o céu e a terra se encontram enquanto vivemos a parousia. Meus irmãos e minhas irmãs, eu só tenho a agradecer pela participação nesse belíssimo encontro, nessa belíssima conferência. Novamente agradeço a vocês, todos os participantes, a toda a equipe organizadora. O meu muito obrigado e deixo aqui o pedido e a oportunidade. Por gentileza, visitem as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, como vai aparecer no vídeo, Tobias Bonk Machado. O meu muito obrigado e espero partilhar e receber a partilha de vocês deste e de todos os outros materiais que aqui foram trazidos. Muito obrigado e um grande abraço a todos vocês. Deus os abençoe.